Mas eu tenho uma palavra para os irmãos, amém, nessa manhã. Nunca desista, amém? A gente nunca desiste. A gente nunca desanima e nunca desiste, porque nós servimos a um grande Deus. Nós servimos a um grande Deus. Tem uma história. Eu tenho 2 textos que eu queria ler, se você depois quiser anotar. Fazer referência a Esther 4 e depois o outro texto está em Atos 16, só para você já saber. Existe um evento na história que acontece em períodos variáveis, porque o calendário judeu, o judaico, é diferente do nosso. Então, chama Hanukkah, que é o Festival das Luzes, que esse ano, em alguns anos acontece no final de novembro, esse ano vai acontecer ali em dia 10 de dezembro, durante 8 dias. Em resumo, o que aconteceu porque esse é um feriado, é um festival, é uma festa que é comemorado anualmente, porque foi um milagre que Deus propiciou para a nação de Israel. Teve um período onde alguns países vizinhos tentaram, na verdade, tomaram a cidade e a nação e dessecraram, vamos dizer assim, o templo. Tentaram impor na cultura judaica e no povo judeu o paganismo e a cultura grega de ídolos e deuses, o que nós estamos vendo um pouco hoje, né? E chegaram ao ponto, para oficializar o tamanho de desprezo com as coisas de Deus, de que invadiram o templo e sacrificaram porcos, porque sabiam que era imundo dentro do templo. É um período negro, feio da história da nação, mas existia um grupo de judeus, chamados os macabeus, que resistiram a esse processo. E eles tiveram pequenos líderes, poucas pessoas, resistiram, amém, e tiveram uma grande vitória de expulsar foi um milagre, porque era aqueles milagres de Deus. E uma das coisas que eles fizeram retomaram o templo. E aí o que acontece? O candelabro, a luz no templo, precisava queimar sempre. Isso era uma ordenança. E, meus irmãos, nós precisamos manter essa chama acesa a todo custo. E esse é o espírito desses homens. Nós não podemos deixar essa chama apagar. Então, eles estavam ali, nós precisamos, a primeira coisa que eles fizeram, nós precisamos, e eles chegaram lá e disseram, só existia óleo suficiente para um dia. E o óleo que queima no candelabro, são 8 haces, o óleo que queima no candelabro é um óleo especial, sagrado, instruído por Deus de como se obter. E eles não tinham tempo suficiente. Então, o que acontece? E o milagre que eles viram é que o óleo que era para durar um dia, durou 8 dias. Suficiente para eles, de alguma maneira, obter óleo para continuar mantendo a chama acesa. Então, são milagres como esse, e é interessante que se você tem óleo para um dia, sabendo que você precisa para 10 dias, você mantém a chama acesa. Amém? E uma das coisas que nós precisamos como igreja, como povo de Deus, é sempre manter essa realidade. Sempre tem solução, sempre é possível uma intervenção, não há nada impossível para o nosso Deus, existe sempre essa variável que está aberta para Deus intervir nas situações. Amém? Então, uma das mensagens que nós precisamos se renovar, nós tivemos, se você olha, e nós podemos olhar, nós fomos batidos de rijos ventos nesse ano. Amém? Algumas pessoas se saíram melhores que outras, alguns negócios sucumbiram, outros prosperaram, nasceram. Amém? As liberdades foram questionadas, é interessante, foi uma mexida enorme. E nós podemos ter esse senso de bênção, de abundância, de escassez, que é jorrado
da maioria por causa de uma doença ou de um vírus que é real e tem causado dano, ao mesmo tempo nós vimos uma classe do governo, da mídia, essa estrutura toda desse sistema mundial, que pegou pesado, amém, e estendeu demais os efeitos, e acabou que nós podemos ter um sentimento de que as coisas são complicadas. Amém? E que, infelizmente, né, e nós podemos chegar no final do ano e dizer assim, esse ano vai ser um ano um pouquinho mais magro, né? Nós vamos chegar, é que nem dizer assim, nós vamos ter um final de ano magro, né? Ou você chegar e dizer assim, nós vamos ter um Natal mais magro hoje, avisar as famílias, né? E você tem esse senso assim de, é complicado. Mas não é isso que Deus diz, amém? Não é isso que Deus diz, não é isso que a palavra de Deus nos instrui. Uma das coisas que nós precisamos ser estimulados e lembrados, porque esses milagres que acontecem no passado, quando nós lembramos dele, não é para você comemorar um milagre histórico. E esse é um dos erros que muitas vezes nós temos, de pegar os milagres e as histórias e os feriados históricos e comemorar a beleza do evento que aconteceu naquele momento. Mas esses eventos, eles falam conosco, tem uma mensagem que diz, amém, que não há nada impossível para o nosso Deus. Deus está sempre intervindo, Deus nos ama. E quando você lembra do Natal, você lembra da Páscoa, você lembra desses eventos todos, desses milagres, especificamente esse. Ele mostra que o natural, ele tem que se submeter ao sobrenatural. Existe um sobrenatural que é superior ao natural. Amém? Mesmo que você tenha algo, como diz aquela viúva, eu tenho óleo e azeite e farinha, e nós vamos comer uma refeição e morrer no próximo, amém, essa última refeição. Existe um fator, que é o fator Deus, quando entra em cena, e que Ele multiplica a farinha, Ele multiplica as coisas. E nós precisamos, de alguma maneira, não deixar as coisas e as pressões que nós tivemos nesse tempo, e chegar no ponto onde você faz a conta do natural e diz, é complicado, não tem solução, as coisas são mais devagar, nós vamos precisar, né, encolher e ficar assim e assado, e deixar, amém, e analisar a vida com esses olhos naturais. O texto de Esther, que eu citei para vocês, era aquele texto famoso que nós temos. Se você quiser abrir Esther 3, eu gosto da Esther, mas eu gosto do Mordecai. Amém. Mordecai é um cara de fé. Amém. Mordecai é um cara de visão, um homem de fé. Lembra o que estava acontecendo com o povo de Israel? A nação toda estava já decretado que ia ser exterminada. Já tinha um decreto selado, não dava para remover. E já estavam, a notícia já estava se espalhando e a praga já estava andando. E um decreto. Mordecai fala, a famosa fala de Mordecai para Esther. Esther estava no palácio, tipo assim, não vi nada, não sei de nada. Meu irmão, jamais deixa o favor e a bênção de Deus te deixar assim, alheio às realidades. Se Deus te abençoa e te tem abençoado, te tem dado algo, o que for, é para o bem e para serviço do reino dele e para abençoar as pessoas. Lembra disso? Jamais se esconda no palácio. E foi o que Mordecai disse para Esther. Então disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines, olha só, imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os povos. Esse é um alerta que eu faço para todos. Não imagines, porque o teu setor não foi atingido, porque você tem assim, por causa do teu sobrenome, por causa que de alguma maneira você vai ser preservado. Amém? Não imagines. E lembra, Jesus nos alerta, e a palavra de Deus nos alerta, trazendo cativo todo pensamento, as imaginações, os pensamentos, as ideias, aquelas coisas que a gente começa a imaginar. A nossa mente, às vezes, tira conclusões das coisas totalmente fora do que a palavra de Deus diz. E aí ele diz assim, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Sabe o que é interessante para mim? O que eu queria destacar?
A única solução que resta é Esther entrar em cena. Mas não foi isso que o Mordecai disse. Se tu não entrar em cena, de algum lugar vai vir outra solução. É isso que ele disse. Socorro e livramento vai vir. Esse é o coração que eu queria deixar para os irmãos. Não ache que é a última solução, que isso aqui, se isso acontecer. Nós temos uma mente limitada. Se isso não acontecer, não tem mais solução. A coisa é complicada. Não, se por acaso isso aqui não acontecer, olha o que ele diz para Esther. Esther, se tu não entrar em cena agora, tu vai sofrer as consequências. Mas Deus vai levantar outro livramento. Amém? Socorro e livramento. De algum lugar tem socorro e livramento. Essa é a mentalidade do cristão. Amém? De um Deus que não há limites para o nosso Deus de intervir. Essa é a função de nós estarmos sendo estimulados e levantarmos os nossos olhos além do limite das coisas naturais e sempre olharmos para Deus. Para o homem isso é impossível. Lembra? Como isso vai se dar? Maria perguntou para o anjo. Simples. Amém. Para o homem é impossível, mas para Deus descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e vai nascer uma criança. Aquilo que pela ordem natural é impossível acontecer, contudo, aconteceu. O que é impossível acontecer? Um frasquinho de azeite para durar um dia, durou 8. E um pequeno grupo de resistentes, um remanescente que estava defendendo as coisas de Deus numa terra, foram capazes de resistir e restaurar, rededicar o templo. Amém? Essas coisas acontecem por quê? Porque existe um Deus que no final da história governa as nações. Amém? Então, uma das coisas interessantes quanto a esse assunto, Deus vive nesse lugar onde não existe limite para Ele. Ele é ilimitado, não existe nada que Ele não possa fazer. Amém? Ele vive, essa é a realidade, Ele é o Deus dos impossíveis, amém? E nós adoramos a Ele, e Ele manifesta isso, abrindo o mar, amém? Fechando a boca de leão, amém? Não deixando os seus filhos serem consumidos por uma fornalha extremamente quente, ou seja, Ele passou por cima das leis naturais, porque de alguma maneira Ele pode fazer isso, Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é o Criador do céu e da terra. E o que é mais interessante, o que é mais glorioso nesse nosso Deus, que Ele sendo, Ele habitando, esse Deus dos impossíveis, Ele nos convida para acessar essa realidade. Porque Ele diz assim, para Deus não haverá impossíveis, mas Ele diz, também não há impossíveis ao que crê. A nossa fé em Deus nos dá acesso a essa atmosfera, que nós fomos criados à imagem de Deus. E a única porta de entrada para nós acessarmos esse lugar, amém, onde você pode dizer como Mordecai, olha, a situação assim, assim, e eu sugiro você agir, porque não pense que só porque você está aí, você vai ser preservado. Mas uma coisa, fique claro, se de todo te calares, de algum lugar Deus levantará livramento e socorro. Amém? Amém? Deus vai levantar socorro e livramento, porque ninguém pode com o nosso Deus. Amém? Ninguém pode com Ele. A realidade que se apresenta a nós é um convite de Deus para nós invadirmos essa área, esse território, essa atmosfera onde Deus vive, é a presença dEle, onde tudo é possível e tudo pode acontecer. E é a nossa fé, e essa é a importância da nossa fé. O homem de fé, o coração de fé, ele sempre vai estar numa situação impossível e jamais vai desistir. O homem de fé, ele está numa situação, na pior das hipóteses, ele diz assim, mas de alguma maneira, amém, Deus fez isso no passado, Deus fez isso aqui, Deus fez isso ali, Deus fez isso ali, Deus fez isso ali, nós temos, amém, testemunhos tantos. Então, essa é mais uma oportunidade para Deus entrar em cena. Jamais desista, amém? Eu não sei o que os irmãos estão crendo,
Eu não sei o que os irmãos estão orando, qual é a dificuldade que você está fazendo, o que você está lidando, seja a vida familiar, seja a vida profissional, seja a vida sentimental, seja a criação de filhos, seja a salvação de sua casa, seja a enfermidade física, seja o destino de uma nação. Não importa, jamais a nossa fé vai ser apagada e essa chama vai continuar sempre acesa, porque para Deus não existe impossíveis. Ninguém pode com o nosso Deus a qualquer hora, em qualquer momento, salvação vem. Amém? E nós somos testemunhas disso. Nós já chegamos em momentos na nossa vida que nós dizemos, Senhor, quase, amém, você está chutando tudo, eu não aguento mais, Deus, amém, não tem solução. E aí, de uma hora para outra, você percebe que você passou 2, 3 meses, você assim, aquela situação que você disse que era impossível, você está ainda de pé, respirando e tocando a vida. O que aconteceu? Deus, amém. Deus, amém. Não existe limite, só acaba quando Deus diz que acaba. Enquanto isso, amém, nós vamos de fé em fé e de glória em glória, amém, de vitória em vitória. E se alguém recusar entrar em cena a situação, vai sofrer as consequências. E esse é o alerta. Amém? O alerta é para nós como indivíduos. Jamais desista. Toma o teu lugar. Amém? Toma o teu lugar no altar. E faz a tua parte. Mantenha a chama acesa nessa situação que você se encontra. Amém? Não te cales. Amém? Declara a vitória do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Na ordem natural das coisas. Nenhuma dessas situações que nós lemos nas Escrituras podiam ter acontecido. Contudo, elas aconteceram. Deus, no caso de Esther, promoveu um senhor livramento. Qual é o chamado de Deus para nós? Sempre deixe a porta aberta para um milagre de Deus nessa situação. Jamais feche essa porta. Enquanto você mantiver a chama acesa, coisas inesperadas podem acontecer. Amém? Você não sabe o que, você não sabe da onde, mas que com certeza virá. Atos 16, para nós começarmos a concluir. Um dos privilégios do crente é crer, meus irmãos. Amém. Esse é um dos privilégios, porque através da fé você tem acesso ao que Deus é. Amém. Fé não é um problema, não é um desafio. Ele é um desafio para a mente natural, que quer tudo, 1 mais 1 é 2. A salvação veio a nós, para Deus restaurar a nossa vida, nos encher do seu Espírito, para que nós agora fôssemos recriados em Cristo Jesus e pudéssemos agir, viver e pensar como Deus vive. E para Deus não há nada impossível. E se você é um homem de fé, não é nada impossível para você. Amém. As pessoas vão dizer coisas, vão falar limitações, vão dizer é impossível isso acontecer na sua vida, porque você não é isso, porque você não tem condições, porque você é assado e aquilo mais. E aí você pega, sai do teu campinho com uma fundinha e derruba um gigantinho. Amém. E você segue a vida, por quê? Porque não há nada impossível para o nosso Deus. A nossa parte não é nos gloriarmos na nossa capacidade e nem nos afundarmos na nossa incapacidade. A nossa parte é crer no Deus dos impossíveis. E quando você crê, e essa é a importância, quando você define no teu coração, você conhece a Deus, você sabe que isso é verdade e você acredita, também não existe nenhuma situação onde você se sente encurralado, onde você não tem para onde ir. De algum lugar vai vir livramento e socorro. Amém? Porque é isso o que o nosso Deus faz. Do nada. Essa história mostra a atitude desses homens de fé. Mordecai, para mim, é um dos grandes líderes. Amém? Que ele
com todos os desafios. Ele estava ali, crendo, fazendo a sua parte, trabalhando. Amém? Você trabalha, você intercede, você ora, você jejua e você crê. Não existe nada impossível quando nós temos uma parceria com esse Deus do céu. Amém? Você e Deus andando nessa terra. Não há nada a temer. E não há nada que você tenha que chegar num ponto. Você não precisa chegar nesse ponto e dizer, não tem solução. Tudo tem solução. Paulo e Silas foram açoitados, presos por pregar o evangelho. Versículo 23 de Atos 16. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse em toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, o limite do limite. Amém. Amém. Ok. É onde às vezes o inimigo quer dizer. Ele vai no mais interior, no lugar mais fundo, mais longe da portaria, né? Ele põe lá. A gente sente assim, ele tenta dizer assim, mas para mim é complicado, eu estou tão longe de uma possível saída, né? Porque além de que se a porta se abrir, eu estou longe, estou no mais interior, vamos dizer, pega a prisão mais funda que existe. E aí o inimigo vai dizer assim, mas no teu caso, amém, não tem solução, por quê? Amém. Tu já foi a tal ponto. Amém. Qual é a atitude desses homens? À meia-noite, amém, louvam e celebram o Deus deles. Amém. Eles não sabiam que ia vir um terremoto. É só isso que eu queria lembrar aos irmãos. Nós sabemos. Eles não sabiam. Lembra? Eles não sabiam. Eles estavam açoitados, perseguidos, amém, cansados, jogados na pior dos locais. Mas a fé deles continuava intacta. A chama continuava ardendo, ao ponto de subir louvor e adoração a Deus. E enquanto a chama estiver ardendo e houver fé no teu coração, louvor e gratidão a Deus, amém, o óleo da botija não vai cessar, a farinha não vai acabar. Amém? E de repente a Bíblia fala, Deus levantará livramento de algum lugar, socorro e livramento. E dito e feito. Qual não foi a surpresa deles, dos guardas, do carcereiro e deles mesmo? Deus, essa eu não esperava. Eles não sabiam de onde vinha. Eles conheciam o Deus dos impossíveis, o Senhor dos senhores, mas não sabiam de onde vinha essa. E de repente, no louvor e adoração deles, abre as portas. Ou seja, não interessa se você está mais no fundo ou mais lá no final. Amém? Com um terremoto, ele libera tudo. Amém? No fundo das coisas. Não existe, amém, não existe lugar mais fundo que Deus não possa ir, nem situações mais difíceis que Deus não possa resolver. Amém? É tudo uma questão de nós mantivermos a chama acesa e no fundo da prisão existe uma chama. Deus olha do céu e vê corações totalmente rendidos a Ele. Lá no fundo da prisão existe uma chama ardendo com louvor, adoração, amém, e rendição e dizendo: o Senhor é bom. Louvor, ação de graças no meio do caos. O que isso faz? Que do nada, de repente, você está sempre vivendo. A gente, quando um dos sinais da nossa fé é que nós, em toda e qualquer situação, nós somos gratos a Deus, agradecidos, e existe louvor nos nossos lábios. Porque Ele é sempre bom e fiel. E é essa fé nesse Deus que deixa sempre uma porta aberta. A qualquer hora, em algum lugar, de alguma parte, vai vir socorro e livramento para o seu povo. Amém? Então, nessa manhã, eu queria só dar uma lembrada aos irmãos. Jamais desista.
Amém? Onde você se encontre, de repente, o Senhor agiu. A mente natural não consegue enxergar. A mente natural não consegue ver essas coisas. Essa é a razão porque nós conhecemos o nosso Deus. Então, em qualquer lugar que você se encontre nesse momento, eu queria dizer para os irmãos, jamais desista. Amém? E jamais entregue os pontos, e jamais baixe a guarda, e jamais deixe de crer nas promessas que Deus fez para você e que você tem na tua vida. Mantém a tua chama acesa. E a nossa função é, no meio da igreja, em qualquer situação, manter a chama acesa. O Senhor é bom e fiel. E Ele vai cumprir o seu propósito na terra. E a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Amém? Amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Amém? Põe um sorriso onde todo mundo ao teu redor diz assim, o que é que esse cara pensa? Sim, a situação é difícil. Sim, amém, a economia está assim. Sim, aconteceu isso. Sim, aconteceu aquilo. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? E essa porta vai estar sempre aberta. E é isso que faz você ser um homem de fé, um homem de esperança, botar um sorriso nos lábios, um homem de confiança, porque tem uma baita de uma porta aberta. Ou seja, essas todas estão fechadas, mas essa aqui está sempre aberta. O Deus dos impossíveis está sempre pronto a intervir a favor do seu povo. Amém? Então que Deus os abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa hora, nesse momento, ó Deus, que o Senhor renove a cada um dos meus irmãos, renove a nossa vida, amém? Faz nossos olhos, Senhor, te enxergarem, ó Deus, e ver que existe um exército enorme, maiores são aqueles que estão ao nosso lado, Senhor. Existem anjos, ó Deus, existe provisão, existe abundância, existe multiplicação, existem recursos, existe proteção, existe saúde, existe cura, existe bênção, infinita bênção, ilimitados recursos disponíveis para a tua igreja nessa hora. E nós, Senhor, abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, sê tu a nossa provisão. Nós cremos em ti, ó Deus. Que o que for necessário para nós continuarmos a nossa jornada, para terminarmos a nossa jornada na terra e ouvirmos de ti, muito bem, servo bom e fiel, tudo está disponível. E nós cremos em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.